Vamos lá, galera. Bom dia a todos. Um bom domingo a todos também, né? Nós vamos aqui agora responder as questões do simulado quinteto, beleza? De maneira que, por vídeo, né? Que com certeza vai melhorar a compreensão de muitas pessoas que tentaram fazer e não conseguiram, beleza? Mas desde já, eu quero dizer a vocês que a questão do desafio ela foi anulada. Eu anulei ela porque as respostas das alternativas aqui, elas mostram a área, a possível área total desse espaço aqui, a área total, tá bom? No comando, eu peço para calcular a área desse espaço em branco aqui, que é a espessura do muro, tá beleza? E aqui também, fala assim, a linha A se refere à medida da espessura da parede. Na verdade, é a linha B que se refere, tá bom? E a linha A, ela se refere ao diâmetro interno desse espaço. É justamente aqui, ó, como está dizendo na figura. Então, por esse motivo e por esse motivo das alternativas, eu anulei essa questão do desafio. Beleza? Acontece bastante. Questões de anular a anulação de questões, né? Por um errinho bobo, mas que pode, com certeza, influenciar na compreensão de vocês. Então, pessoal, bora lá. É nosso primeiro simulado quinteto, né? Nem coloquei aqui o primeiro, mas é nosso primeiro simulado quinteto de matemática. É uma forma de vocês trabalharem bem o raciocínio lógico de vocês, tá bom? Não é aquelas questões mais curtas, mais fáceis, mais simples. Sim, vocês vão perceber que a resolução delas não é tão difícil. Ela é média para simples. Agora, o que acontece é o raciocínio, beleza? Que muitas vezes fica preso ainda. Mas eu coloco essas questões para que vocês possam treinar e treinar e treinar. E aí, quando chegar na prova, fazer as questões tranquilamente, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: em uma conferência escolar sobre hábitos emocionais saudáveis, chamada de Menos Ansiedade, MA, ministrada por Laura L. Chaves, psicóloga e neurocientista, foram convidados 1.280 alunos de diversas escolas, dos municípios A e B. Beleza. Entre esses, um quinto, entre esses o quê? Entre esses alunos, entre esses 1.280. Um quinto era da escola privada. Pessoal, se um quinto era da escola privada, eu sei que um quinto é 20%. Já vai raciocinando a questão. Se 20% era de escola privada, então 80% era de escola pública, né? Como fala aqui, ó, enquanto que os demais, quem é os demais? É 80%. Questões de raciocínio de percentagem e de frações ou razões, já vai raciocinando essas possíveis porcentagens aqui, tá bom? O que é que fala aqui? Enquanto que os demais eram de escola pública. Entre estes, pessoal, isso aqui pode cair na prova de matemática de vocês e confundir vocês. Veja, português e matemática, elas estão unidos, tá? Essas matérias estão unidas. Quando eu falo estes, eu me refiro ao meu referencial imediatamente anterior ou imediatamente posterior. Imediatamente posterior. Nesse caso, como eu estava falando de escola pública, entre estes é justamente os de escola pública. Porque quando você fala de dois sujeitos e você pode falar entre esses ou entre estes, se você quiser falar do mais próximo, é estes. Se quiser falar do mais distante, é aqueles. Então, entre aqueles, aí beleza, estaria se referindo à escola privada. Mas quando eu falo entre estes, eu estou me referindo à escola pública, tá bom? Então, entre os alunos de escola pública, 60% eram do município A. Opa, então eu sei que os de escola pública do município A era o quê? 60%. 60% de quê, pessoal? De 1.280, tá? Sabendo disto, é correto afirmar que a quantidade aproximada, tá? A quantidade aproximada de alunos de escolas públicas do município B é... Veja bem, pessoal, olha só que interessante. Primeiramente, eu tenho o seguinte, veja só. Eu tenho 80% de alunos de escolas públicas. 80% de 1.280 alunos, eles são de escolas públicas, beleza? Ou seja, vamos calcular aqui para saber a quantidade de alunos de escola pública. Quando você tem essa estrutura de porcentagem, que tem pelo menos dois zeros,
Basta vocês tirarem os dois zeros e multiplicar quem sobrou. Quem foi que sobrou? O 128 e o 8. Vamos multiplicar aqui. Vai ficar 8 vezes 8 dá 64, vai 6. 8 vezes 2 dá 16, mais 6 dá 22. E 8 vezes 1, 8, mais 2 dá 10. Então eu sei que 1024 são de escolas públicas, ok? E aí a questão fala que entre esses das escolas públicas, 60% é do município A. Gente, agora raciocínio. Se eu só tenho município A e B e 60% é de A, então 40% é de B, para formar os 100%, o total. Que é justamente o que o comando da questão pede. Ele quer saber o número aproximado de alunos de escolas públicas que seja do município B. Eu já sei que são 1024 alunos de escolas públicas. Se 60% é do município A, então eu tenho que 40% desse número são os do município B. Então basta que eu faça essa porcentagem. Como aqui não tem dois zeros, eu só vou cortar um zero e voltar uma vírgula. Você pode fazer isso e multiplicar quem sobrou, tá bom? Pessoal, a teoria detalhada disso aí a gente vê em aulas. Aqui é a resolução das questões, tá bom? Por isso que eu não me atenho muito à teoria. Mas bora lá. 4 vezes 4 dá 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, com 1, 9. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. Isso aqui, né, como tem uma casa decimal depois da vírgula, você coloca aqui a vírgula aqui. Então, nas alternativas, qual é o número mais próximo de 409,6? O número mais próximo é 410 alunos, tá bom? Então, aproximadamente 410 alunos são de escolas públicas do município B, tá bom? Do município B. Então, essa questão tem esse raciocínio um pouco mais trabalhado, beleza? Qualquer coisa, qualquer dúvida, você volta o vídeo e tenta entender melhor. Vamos ali para a questão 2. Questão 2 diz o seguinte pra gente. Eu vou só beber um pouquinho d'água, né? Vamos lá. Hidratem-se. Bora lá. Na conferência MA, foram sorteados brindes, né, contendo livros e canecas personalizadas para os alunos participantes. Para organizar melhor, a organização decidiu dividir os 1.280 alunos em 3 grupos, tá bom? De acordo com o grau de conhecimento. Por exemplo, pouco, intermediário ou avançado, que cada um tinha sobre o tema ansiedade. A organização ficou da seguinte maneira. Então, os que conheciam pouco sobre o assunto da ansiedade eram 400 alunos. 550 alunos já tinham conhecimento intermediário. E 330 alunos tinham conhecimento avançado sobre esse tema, tá bom? E aí, deixa eu deixar aqui em tela cheia, né? Fica melhor. E aí, o que é que acontece? Nesse contexto, olha agora o comando da questão. Agora vamos ver o que é que a questão pede. Nesse contexto, a probabilidade de um membro do grupo que conhece pouco a respeito do tema ansiedade ser sorteado é de... Pessoal, qual é a quantidade de alunos que eu tenho que conhece pouco? 400 alunos. Qual é a quantidade total de alunos? 1.280. E o que é probabilidade? Pessoal, probabilidade nada mais é do que aquele grupo que você quer. Qual é o grupo que você quer? Os que conhece pouco. Os que conhece pouco. Nós temos quantas possibilidades? 400. 400 possibilidades, porque são 400 alunos dentro desse grupo. Ele quer saber a probabilidade de um membro desse grupo. Eu tenho um membro, pode ser qualquer um desses 400 membros. Tá bom? E qual é o total? O total é 1.280. Probabilidade nada mais é do que isso. É a razão entre o grupo que eu quero e o total. Tá bom? E o total de elementos. Aqui eu vou cortar 0 com 0. Vai ficar 40 dividido por 128. Se vocês prestarem atenção, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, dá para dividir por 4. 2, qual é a regrinha? Quando você tem aqui, por exemplo, 40 dividido por 4, você já sabe que é 4 pela tabuada, né? Quando os dois números finais forem divisíveis por 4, então pode ficar tranquilo. Porque, por exemplo, 28, ele é divisível por 4? É, porque 28 dividido por 4 dá 7.
Por exemplo, pessoal, é isso que eu quero dizer. Você tem um número aqui, ó, 2, 4, 7, 8, 40. E esses dois números aqui, ó, finais, são, são divisíveis por 4. O 40 é divisível por 4? É, porque dá 10. Então, todo esse número aqui, ele vai ser divisível por 4. Quando eu falo que o número é divisível por outro, quer dizer que ele vai dar um resultado exato, tá bom? Então, 40 dividido por 4 dá 10. E 128 dividido por 4 dá quanto? Aqui você pode fazer um joguinho, né? Ó. 12 por 4 dá 3. E 8 por 4 dá 2. Beleza? Posso fazer assim tranquilo. E aqui, pessoal, ainda posso simplificar, ó, por 2 e por 2. Aqui vai ficar 10 dividido por 2, 5. 32 dividido por 2 dá 16. Beleza? Então tá aí a probabilidade. Só que a probabilidade, ela não está em fração, ela está em percentual. Como é que eu faço para transformar fração em percentual? Eu realizo primeiro a divisão e depois multiplico por 100%. Bom, olha só. 5 dividido por 6. 5 por 6 não dá. Eu vou colocar um 0 e um 0, aqui. Bom, 50 dividido por 6, o mais próximo aqui, por 6 não, né, gente? Por 16. Por 16, tá? O mais próximo aqui seria o 3, né? Porque 3 vezes 16, vocês podem ver, ó, vai dar 48. Pessoal, na medida que vocês vão fazendo cálculos e cálculos, vocês vão conseguindo calcular várias coisas de cabeça, tá certo? E vai dar 3 vezes 1, 3, né? Com 3 vezes 6, né? Dá 18, na verdade dá 18. E 3 vezes 1 dá 3 vezes mais 1 dá 4, né? Então fica 48. Deu enrolado agora, não foi? Então 3 vezes 16 dá 48. E aqui vai dar 2. 2 dividido por 16 não dá, então vou colocar um zerinho aqui novamente. 20 dividido por 16, o mais próximo é o 1, né? Porque 1 vezes 16 dá 16. Aqui vai sobrar 4. 4 por 16, vocês já sabem a resposta daqui, né? Agora lá. 4 dividido por 16 não dá, então coloca um 0. O mais próximo vai ser o 2. Porque, veja, 3 vezes 16 dá 48. Passa de 40. Então tem que ser 2 vezes 16, que dá 32. Isso aqui vai me dar 8. E 8 eu vou colocar um novo 0, porque só o 8 não dá para dividir por 16. Mas 80 dividido por 16 vai dar 5. Veja bem, ó. Aqui vai dar 5 vezes 6 vai dar 30, vai 3. 5 vezes 1, 5. Mais 3, 8. Então, portanto, é 0,3125. Se você multiplicar isso aqui por 100%, o que é que vai acontecer? Você vai cancelar 2 zeros e vai andar 2 vírgulas para a direita. Então vai ficar, ó, 31,25%. Beleza? 31,25%, alternativa letra C. Show de bola? Tranquilo? Vamos para a questão 3, hein? Vamos para a questão 3, olha só. Uma pesquisa realizada pelo Instituto do BBB Bababá, né? Muitas vezes o contexto está ali proposto para cansar vocês. Tinha como objetivo obter dados a respeito do grau de ansiedade dos alunos em escolas públicas e privadas. No caso das escolas públicas, constatou-se que 62,5% dos estudantes relataram apresentar sintomas de ansiedade leve e aguda, enquanto que 75% dos alunos das escolas privadas entrevistados apresentaram os mesmos sintomas. Sabendo que o número de estudantes de escolas públicas e o de escolas privadas eram, respectivamente. Pessoal, palavrinha-chave que cai muito na prova do IF. Respectivamente. Respectivamente significa em ordem, em sequência. O que ele quer dizer com isso? Escolas públicas e escolas privadas eram em ordem 400 escolas públicas, alunos de escolas públicas, e 560 alunos de escolas privadas. É isso que quer dizer respectivamente. É correto afirmar que a razão, o que é razão? Divisão. Entre o número de alunos de escolas públicas, vou até colocar aqui, ó, é P, é PU, né, de públicas, e o aluno e a quantidade de alunos de escolas privadas é PR, que sofrem sintomas de ansiedade é. Pessoal, simplesmente a gente tem que pegar o número de alunos de escolas públicas que sofrem ansiedade e dividir pelo número de alunos de escolas privadas que sofrem da mesma ansiedade, os mesmos sintomas, tá bom? Como é que a gente faz isso? Muito simples, né? Veja, qual é o número de alunos de escolas públicas?
é o quê? 62,5% de 400. Porque isso é justamente esse número aqui que sofre ansiedade. E de escolas privadas? Mesma coisa, 75% de 560. Fazendo isso, a gente chega lá. Certo? Vamos lá. Primeiramente, vamos fazer o primeiro, né? 62,5% de 400. Lembra que eu disse? Quando tem pelo menos 2 zeros, vocês podem cortar os 2 zeros e multiplicar quem sobrou. Quem foi que sobrou aqui, ó? Foi o 62,5 e o 4. Então vai ficar 4 vezes 5 dá 20, vai 2. 4 vezes 2 dá 8, com 2 dá 10, vai 1. 4 vezes 6 dá 24. 24 mais 1 dá 25. Só que como tem uma casa depois da vírgula, você volta uma casa aqui também. Então eu sei que o número de cima é 250. E o número de baixo, Douglas? Você vai cortar um zero e vai voltar uma vírgula onde você quiser. Eu vou colocar aqui no 56, tá? Então vai ficar 75 vezes 5,6. 6 vezes 5, 30. Vai 3. 6 vezes 7, 42. Com 3, 45. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 7, 35. Com 2, 37. Vai ficar 0, 0, vai 1. 5 mais 7, 12. Com 1, que né, fica 4. Como tem uma casa após a vírgula, aqui vai ficar também uma casa antes. 420. Portanto, 420. Aqui a gente pode cortar 1 0 com 0, vai ficar 25 sobre 42. Aqui já não pode mais simplificar. A gente já chegou na forma restrita da razão. Ou seja, alternativa letra A. Essa é a razão. Tranquilo? Show de bola? Vamos para a questão 4. Essa questão aqui é boa, viu? Eu acabei de descobrir recentemente uma forma muito, mas muito rápida de resolver questões de juros simples, tá bom? Olha só. Um grupo de estudantes de psicologia da Faculdade Psico foi financiado a fim de desenvolver uma pesquisa em todo o Brasil a respeito dos principais sintomas de ansiedade em estudantes do ensino médio da rede pública e privada. Nesse contexto, o Fundo de Crédito para Questões Estudantis financiou a quantia de 240 mil para serem pagos durante 10 anos a uma taxa de juros simples de 0,05% ao mês. Assim, o valor total que a faculdade Psico pagará ao fundo, né, ao final do período é de... Pessoal, olha só, aqui é uma questão de juros simples. A prova deixa muito claro quando for juros simples, tá? Ela vai chamar pelo nome, juros simples. Certo? Pessoal, o que é que acontece aqui? Veja. Primeiramente, geralmente, para responder essa questão, a pessoa primeiro calcula os juros e depois calcula o montante. Porque ele pergunta o seguinte, ó, o valor total, ele quer saber o valor total. O valor total é justamente o montante a ser pago. Quando você pega uma quantia emprestada, junta com os juros e devolve essa soma da quantia emprestada mais os juros. Se você pegou R$100 emprestado e os juros foi 50, você vai devolver 150. Beleza? É isso que eu quero dizer com vocês. Esse é o valor total. Então, o que é que acontece? Geralmente, primeiro você calcula os juros para depois calcular o montante. Qual é a fórmula dos juros? Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Quando você achar os juros, você vai, ó, montante é igual ao capital mais os juros. Faz essa daqui para achar o montante. Portanto, porém, na verdade, não precisa seguir tudo isso quando a unidade de medida da taxa e a unidade de medida do tempo, cadê, ó? São iguais, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Então, como assim são iguais? E aqui está em anos e aqui está em mês. Quando elas estão diferentes, você vai mudar, você vai converter a unidade de medida do tempo para a unidade de medida da taxa, sempre. Sempre que o T e o I, né, que é o tempo e a taxa, estiverem com unidades de medidas diferentes, um está em mês, outro está em ano, um está em ano e outro está em mês, por exemplo, sempre você vai mudar o tempo com base na taxa.
Se a taxa está em mês e o tempo está em ano, você vai converter o tempo para meses. Se a taxa está em ano e o tempo está em meses, você vai converter o tempo para anos. Sempre você vai converter com base na unidade de medida da taxa. Por exemplo, nesse caso aqui está em mês. Então eu tenho que converter o tempo para meses. Ora, 10 anos, pessoal. Em cada ano eu tenho 12 meses, então é 120 meses. É esse valor que eu vou utilizar no meu cálculo. É esse tempo que eu vou utilizar no meu cálculo, tá bom? Agora que tanto o tempo quanto a taxa estão em unidades de medidas iguais, pessoal, basta vocês fazerem o seguinte. Olhe para o capital. Olhe para o capital. Vou até colocar aqui, né? Montante é igual. Se o capital está em unidade de milhar, 240 mil, 500 mil, na verdade, centena de milhar, tá? Centena de milhar, perdão. Tá em centena de milhar, ou pode ser dezena de milhar ou centena de milhar. Vai dar no mesmo, tá bom? Quando. Eu vou recapitular o que eu disse. Vou reiterar. Quando o capital estiver em ordem de milhar, basta vocês pegarem os 3 primeiros números aqui, ó. Basta vocês pegarem o número que representa a ordem de milhar. Por exemplo, e aí se fosse 24 mil, Douglas? 24 mil. Só pegaria o 24, que representa a ordem de milhar. Se fosse 110 mil, você só pegaria 110, que representa a ordem de milhar. Então já entender por quê. Então eu vou pegar o 240 aqui, porque representa a ordem de milhar. E aí, pessoal, vocês vão multiplicar, certo? Vocês vão multiplicar por isso aqui, simplesmente, ó. Vocês vão pegar 240 e vão multiplicar por 1, e t. 1, e t. Douglas, como assim 1, e t? Pega o montante, certo? 240 vezes 1, e t. Quem é it? O meu i é 0,05 e o meu t é 120. Ou seja, eu tenho 0,05 vezes 120. Se eu colocar para cá, ó, se eu sumir com essas vírgulas aqui, ó, vou botar para cá, ó, 2 vírgulas, eu vou matar um zero e botar uma vírgula aqui, só para simplificar. Então é como se eu tivesse 1,2 vezes 5. Isso aqui vai ser o quê? Ó? 10 vai em 1, 5 vezes 1, 5. 1, 6. Vai ser 6. Então, 1,06. Porque o 0,6, né? É a mesma coisa que 6. Tranquilo? O que é que acontece agora, gente? Só fazer aqui o cálculo. Só fazer o cálculo. Bora lá. Eu vou fazer o que aqui? Ó? Eu vou sumir com esse zero e vou colocar essa vírgula para cá. 24, né? Vezes 10,6. 4 vezes 6 dá 24. Tá bom? 24. 4 vezes 0, 0. Com 2, 2. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 6 dá 12, vai em 1. 2 vezes 0, 0. Com 1, fica 1, né? 2 vezes 1, 2. Olha só, gente. Soma agora 4, 4, 5, 2. Como aqui tem uma vírgula, aqui, ó. Vai colocar uma vírgula aqui. Então isso aqui é 254,4, só que está em milhar. Então isso aqui é 254.400. Onde é que a gente vê isso? Aqui. Beleza? Agora, pessoal, tem uma forma muito mais rápida também de fazer isso. É simplesmente você pegando os primeiros números, que é 24, tá? Ó, 24 vezes 1, pega o 120, né? E multiplica por 0,05, que no caso vai dar 6, né? Vai dar 6. Quando vocês fizerem essa multiplicação aqui, vai dar tipo assim, 25, vai dar 25,4. Dá mais ou menos isso aqui, ó, 25,44. Basta vocês olharem para a ordem. Qual é a alternativa que me apresenta essa ordem? Primeiro o 2, depois o 5, depois o 4 e depois o 4. É justamente essa alternativa aqui. Beleza? Esse método aqui é porque eu estou explicando a vocês detalhadamente. Mas esse método, ele é bem mais rápido para calcular os juros simples, tá bom? Show de bola? Tranquilo? Lembrando que a teoria em si, a explicação mais detalhada, está nas aulas teóricas. Então, bora para a questão 5, a nossa última questão. Vamos lá. Beber a água, né? Vamos embora. Diz o seguinte.
Em uma quadra de esporte em formato retangular, foi realizada uma palestra sobre os principais gatilhos que geram ansiedade. O lado maior da quadra mede 3 vezes o lado menor. Vamos visualizar isso. Você tem uma quadra e você tem um lado maior e um lado menor. Lzão e Lzinho. Então o que é que acontece? Lzão é igual a 3 vezes Lzinho. É igual a 3 vezes o lado menor. Sabendo que a área da quadra é de 1.875 metros quadrados, a área é 1.875 metros quadrados, é correto afirmar que o lado maior mede, ou seja, ele quer saber qual é o valor de Lzão. Raciocine agora, pessoal, comigo. Raciocinem. Veja. Eu vou trazer isso aqui para cá. Eu vou transformar nisso aqui, ó. 3 Lzinhos vezes Lzinhos vai me dar 1.875. Beleza? Pessoal, qual é a área do quadrado? Perdão, a área do retângulo. Eu pego o meu lado maior, o comprimento, enfim, e multiplico pela minha largura, o lado menor. Isso aqui vai me dar uma área de 1.875. Ora, 3L vezes L, gente, ó, L vezes L, repito 3, L vezes L é o quê? L ao quadrado. Isso aqui é igual a 1.875. Vou trazer para cá, ó. O L ao quadrado é igual ao quê? Se o 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Tá bom? Ele vai passar dividindo. Então, L ao quadrado é igual a 1.875 dividido por 3. Pessoal, faço que nem eu fiz naquela vez, ó. 18 dividido por 3 dá 6. 75 dividido por 3 dá 25. Tá vendo? Muitas vezes você consegue fazer de cabeça. Então, ó, meu Lzinho é igual a, quando eu tenho um expoente 2 e quero passar para o outro lado, para eu isolar completamente o meu L, ele vai em forma de raiz. Então, é a raiz quadrada de 625. E a raiz quadrada de 625 é 25. 25 o quê? 25 metros. Tá bom? 25 metros. Porque 25 vezes 25 dá 625. Tudo bola? Então, eu sei que meu L é 25. E meu Lzão? Meu Lzão é 3 vezes 25. Ou seja, meu L é 75 metros. Portanto, alternativa correta, letra D. Show de bola, caiu uma questão praticamente igualzinha a essa na prova do IF do ano passado, se não me engano, viu? Fizemos seleção 2026, que aconteceu em 2025. Pois é, pessoal, então é isso. A questão o desafio, né, foi anulado, mas seguiremos, né, com mais atenção na produção de questões, beleza? Então é isso. Qualquer dúvida, pode falar no grupo, alguma coisa, se vocês gostaram, né, desse simulado, se deu para compreender, pode compartilhar ou curtir também. Vamos espalhar esse conteúdo gratuito, né, para o máximo de pessoas possíveis. Então, até o próximo simulado, quinteto ou outro tipo de simulado, e até lá. Tchau, tchau.